Fala galerinha, beleza? Professor Eduardo Soares na área novamente para começar aquele vídeo top para vocês. Pessoal, Enem chegando aí, né? No próximo domingo temos aí a prova de Ciências Humanas, então tem muita geografia lá na prova. Então hoje eu vou lançar um vídeo de geopolítica e atualidades, beleza? Eu fiz um condensado das principais atualidades dos últimos 3, 4, 5 anos, né? Porque geralmente as atualidades cobradas em processos seletivos, pessoal, geralmente não são aquelas atualidades do ano, aquela coisa muito recente, tá? Então são contextos de 1, 2, 3 anos atrás. Beleza? O vídeo tá top. Não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar para os amiguinhos que vão fazer o Enem. Talvez você não vai fazer, mas você conhece aquele primo, um tio, uma tia, um amigo, uma amiga que vai fazer a prova e isso pode fazer muita diferença, beleza? Eu peguei os principais temas que se arrastam no mundo aí nos últimos anos, então a chance de estar na prova é muito grande, beleza? Então, vai daí, Eduardinho, que o vídeo tá top. Que ele entra, quando ele entra na presidência em 2017, uma das pendências que ele queria resolver era essa questão dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, né? Para quem não está lembrado, pessoal, a Coreia do Norte participou, foi um dos palcos, né, da Guerra Fria, né? Tivemos uma Guerra das Coreias, a Coreia do Norte apoiada lá pela União Soviética e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos, né? Bloco capitalista versus bloco socialista, tá? E foi uma guerra que durou ali alguns anos e não teve fim, né? Teve um cessar-fogo, as fronteiras foram delimitadas, né? E aí a Coreia do Norte ficou num regime socialista da família Jong-un, né? Aí foi o pai, depois aí o pai morreu e entrou o Kim Jong-un. E a Coreia do Sul capitalista, né? Inclusive a Coreia do Sul avançou muito lá com o plano Comecon, né? Os Estados Unidos financiou, reconstruiu a Coreia do Sul, reconstruiu o Japão, né? E a Coreia do Sul hoje é uma das potências industriais do mundo todo, né? Aí o Donald Trump quis entrar na parada para reaproximar da Coreia do Norte de um jeito não tão amigável, né? Lembra lá que em 2017 ele ficava fazendo várias postagens no Twitter, ameaçando a Coreia do Norte, falando que a Coreia do Norte era um paizinho de nada, né, e tal. E o Kim Jong-un respondia de lá, para os Estados Unidos tomar cuidado com o que fala, né? A galera em 2017 falou até em terceira guerra nuclear. Por quê? Porque a Coreia do Norte ela tem armamentos nucleares, ela tem uma tecnologia nuclear desenvolvida, principalmente devido à influência da União Soviética, né? Lá nas décadas de 60 e 70. Foi lá que começou a tecnologia nuclear na Coreia do Norte, né? E a questão da Coreia do Norte é uma ditadura, né? É a ditadura da família Jong-un. Passou do pai para o filho, né? É um país subdesenvolvido, depende principalmente da extração de minérios e do comércio com a China e com a Rússia, tá? Poucos países fazem comércio com a Coreia do Norte. 30% da população vive na miséria, é uma população subnutrida, né? A ONU já diz que cerca de 12 milhões de norte-coreanos passam fome. É um país onde o poder é totalmente concentrado e é bem, bem contraditório, né? O país fica lá gastando rios de dinheiro em armas nucleares e tem a sua população passando fome. Então a questão da Coreia do Norte é isso, pessoal. É um país instável, com uma política instável, não se sabe muito bem o que se passa na cabeça do líder do Kim Jong-un, né? Inclusive, esse ano falaram que ele morreu, né? Saiu lá uma notícia que ele morreu e ficou sumido. E depois ele apareceu lá na Coreia do Sul, né? Porque, vou falar, né? Vou chegar lá, que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se reaproximou nos últimos anos. Então, assim, pouco se sabe do que eles fazem, né? E o medo é esse, né? E aí o Trump quis se reaproximar, foi até muitos analistas, né? Começaram até elogiar o Trump, né? Porque nenhum presidente estadunidense quis saber da Coreia do Norte como ele quis, né? E a questão é meio que controlar os ânimos, porque a Coreia do Norte é um país que está do lado da Coreia do Sul, né? Faz fronteira, é um país bem pequeno ali, próximo à China, faz fronteira com a Coreia do Sul e está do lado do Japão, né? E os mísseis nucleares que a Coreia do Norte vem desenvolvendo, eles têm capacidade para atingir até os Estados Unidos, né? A costa oeste, que pega ali a Califórnia, que é o estado mais rico, a região mais rica do mundo, né? Então os Estados Unidos têm esse temor, né? Porque se o cara tem essa capacidade, vai saber, né? Se num dia, numa loucura, né, ele ataca o Japão, ele ataca a Coreia do Sul, ou ele ataca até os Estados Unidos, né? E aí o Trump começou a trocar farpas com o Kim Jong-un quando ele entrou, e aí aconteceu algo, né, histórico.
A delegação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul nos Jogos de Inverno, se eu não me engano, de 2018, né, as delegações jogaram juntas, como uma única Coreia, né? E aí os Estados Unidos, logo depois, o Trump quis, a partir dessa ação, falou, opa, né, uma brecha para a gente se aproximar, né? Parece que os ânimos estão mais tranquilos. E aí o Donald Trump, ele consegue, né, se reunir com um líder norte-coreano, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a encontrar um líder norte-coreano. Inclusive, no ano passado, o Donald Trump pisa em solo norte-coreano, ele vai lá na fronteira da Coreia do Sul e vai lá bem na fronteira, pega na mão do Kim Jong-un e volta. E também foi outro feito histórico, foi o primeiro presidente estadunidense a pisar em solo norte-coreano. E aí, nesse primeiro encontro, lá em 2018, pessoal, o Trump conseguiu assinar um acordo com o Kim Jong-un, né? E o acordo era o seguinte, o Trump falou, Kim Jong-un, você vai parar com o desenvolvimento de armas nucleares, né? Você vai destruir as suas armas, você vai parar de desenvolver e em troca, né? O que o Kim Jong queria? O Kim Jong falou, beleza. Então você vai tirar as suas sanções e os seus bloqueios econômicos, né? Porque os Estados Unidos não comercializam com a Coreia do Norte. Então o Trump meio que se comprometeu a começar a comprar alguns produtos da Coreia do Norte, né? Os minérios lá, e a vender alguns produtos industrializados e se comprometeu também a fazer um programa de ajuda humanitária, mandar lá alimentos, remédios, né, para a população da Coreia do Norte, que é uma população fragilizada, né? Beleza, eles assinaram esse acordo em 2018, tá? Vamos seguir aqui. Então, olha aqui, Coreia do Norte promete fechar local de testes de mísseis. Isso aqui é um acordo com o presidente da Coreia do Sul, né? Então, ele assinou esse acordo com a presidência da Coreia do Sul. Mas aí, pessoal, passou um tempo, né? Agora mesmo vem aqui nos comentários, tá, gente? Passou um tempo e a inteligência norte-americana percebeu que, além dele não ter fechado, ele começou a investir mais em armas nucleares, né? A partir de imagens de satélite, o FBI, a CIA, né? O exército estadunidense percebeu que as usinas que eles utilizavam para produzir estavam tendo movimentação. E eles falaram, opa, então eles não pararam, né? E aí o Trump meio que falou que o acordo já não estava valendo, né? E ficou aquela coisa. Aí o Trump conseguiu um novo encontro em 2018 também, ou 2019, pessoal, se eu não me engano. Depois vocês podem até confirmar essa data, porque aqui na notícia não tem, né? E aí eles se reencontraram lá no Vietnã, em outra cúpula histórica, né? E aí eu vou até ler a declaração dos dois antes dessa reunião, né? O Trump falou o seguinte: seu país tem um potencial econômico tremendo. Você terá um futuro tremendo para seu país. Você é um grande líder, vamos ajudar. E aí o Kim Jong-un diz o seguinte: fomos capazes de superar todos os obstáculos e estamos aqui hoje. Estou certo de que um resultado será alcançado desta vez e será bem recebido por todas as pessoas. Eu farei o meu melhor para que isso aconteça. E aí, o que deu? Pessoal, essa reunião do Vietnã não durou nem uma hora. Foi uma reunião muito rápida, não deu certo, não deu nada certo. Provavelmente o Trump falou uma coisa e o Kim Jong-un já falou não aceito, e o Kim Jong-un falou uma coisa e o Trump falou não aceito. E aí, porque eles levam os tradutores lá, né? Tipo, para um para o outro, né? E aí deve que ele já meio que falou, não vai rolar, vamos parar por aqui. E aí nenhum acordo foi feito, pessoal. Acabou por aí. E aí depois o Trump foi lá, como eu falei, ele tinha uma reunião na Coreia do Sul, foi lá na Coreia do Norte, apertou a mão do Kim Jong-un e ficou por isso, né? E o Kim Jong-un continua ainda, nos últimos 2 anos, fazendo testes, ó. Com o novo lançamento de mísseis, Kim Jong-un quer mandar recado aos Estados Unidos. Isso aqui foi em 2019, né? Caiu ali próximo ao mar territorial do Japão, né? E aí o Japão já começou a falar, opa, esse trem tá chegando aqui até em mim, né? E ele faz isso para chamar atenção mesmo, pessoal. Kim Jong-un faz esses testes para mostrar, eu tô aqui, né, o meu país é pequeno, não tem muita influência, mas eu tenho arma nuclear, eu tô fazendo teste próximo ao Japão, e é isso mesmo, né? É para mostrar a influência, poder, né, dentro da geopolítica. E aí forçar acordos, né? Ele quer fazer isso, ele quer forçar acordos que vão favorecer a Coreia do Norte, mas o mundo não tá dando muita bola, não, ó. Isso aqui também é do ano passado, ó. Coreia do Norte diz que fez teste de ataque de longo alcance. Aqui tem até uma imagem dele sorrindo aqui com um exército e tal, comemorando.
que deu certo, né? Tipo, eles vivem numa bolha lá, é até meio estranho, né, pessoal? Essa parada aí da Coreia do Norte. Não sei se vocês viram, pessoal, mas ele deu uma declaração esse ano. Alguém viu? Ele deu uma declaração na televisão estatal, chorando, pedindo desculpa. Ele meio que vive uns altos e baixos, o Kim Jong. Ele é bem instável. Por isso que o mundo fica meio com medo, tá? Pessoal, o segundo contexto geopolítico seria o Made in China, né? Como eu falei, que é o Made in China 2025, e a tensão geopolítica entre Estados Unidos e China, né? Que a gente vem falando aí nos últimos anos, né? Essa tensão comercial, essa tensão política, os Estados Unidos com medo desse crescimento, desse desenvolvimento da China, né? Essa hegemonia que a China vem tomando nos últimos anos, né? Tem alguns analistas, pessoal, políticos, analistas sociais, que já dizem o seguinte: quem não se adaptar vai ficar de fora dos próximos anos, do comércio mundial, de tudo. Porque a tendência é que realmente em 2030 a China já passe os Estados Unidos em termos de PIB, né, vai ser a maior economia do mundo, e a China ela está caminhando a passos largos para novas tecnologias. Então, assim, no futuro, uma grande parte do mundo vai depender da China, querendo ou não. Ou porque a China é um grande parceiro comercial, ou porque a China vai deter, né, uma tecnologia essencial para o momento, né? Então, alguns analistas já trabalham com a hipótese de ou você aceita, ou você se enquadra nesse novo modelo que vai ser, né? Ou você vai ficar de fora e vai sofrer sérias sanções econômicas, né? Se o seu país falar, eu não concordo com o governo chinês, prefiro não comercializar com a China. Opa, a China vai fazer algumas sanções que vão mexer com o mundo. Assim como os Estados Unidos faz, e sempre fez. Os Estados Unidos, quando ele quer acabar com um país porque ele não concorda com o governo, ele vai lá e faz um bloqueio econômico. Ele para de comprar, talvez, uma matéria-prima que o país vendia, e aí quebra a economia do país, né? Os Estados Unidos fez isso muito com Cuba e a Venezuela. Principalmente aí depois do Maduro, né, que entrou aquela crise, os Estados Unidos ajudou a afundar o país, porque parou de importar o petróleo venezuelano, tá? Então, pessoal, a questão é ficar ligado na China, né? A China ela teve um crescimento, esse plano Made in China, ele está acontecendo, né? Hoje a China está controlando grande parte do Oceano Pacífico, né, com seus navios militares. Hoje a China está na frente na tecnologia 5G. A China hoje está entre os maiores lançadores de satélites do mundo. Inclusive, mês passado, numa tacada só, ela lançou 8 satélites para orbitar a Terra. Satélites militares, ambientais. A China hasteou uma bandeira na Lua na semana passada, uma sonda foi lá e hasteou uma bandeira na Lua. A China mandou uma missão para Marte para fazer análises do solo. Então, assim, é meio que chover no molhado, né? Mas é isso, a China está dominando vários setores, vários, né? Da aviação, da tecnologia, da internet, enfim, né? Então, tem grandes chances da China aparecer em alguma questão de alguma maneira, né? Lembrar lá que a China é um grande parceiro comercial do nosso país. A nossa balança comercial com os chineses desde 2008 ela é positiva, né? A gente mais exporta do que importa, apesar de que esse último governo, né, por ideologias, por posicionamentos, tem se distanciado do governo chinês. O governo chinês, né, tá investindo na soja da África para começar a perder essa dependência do Brasil, né? Porque eles dependem muito da nossa soja, do nosso minério, do nosso petróleo, da nossa madeira. Eles compram muito do Brasil, porque o Brasil produz muito e eles compram muito. Mas a tendência é que eles não dependam tanto do Brasil nos próximos anos. Nosso último governo se aproximou mais dos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos não estarem aumentando as importações dos nossos produtos. Tá? É um grande parceiro comercial do Brasil, né? E é um grande rival dos Estados Unidos. Ó. O Trump disse que não vai deixar a China se tornar a maior economia do mundo, não vai ter tempo para isso, né? Se ele fosse reeleito, talvez ele poderia continuar nessa guerra comercial. Agora, como entrou o Joe Biden, né, pessoal? O Joe Biden vai se reaproximar da China, provavelmente.
né? Porque, historicamente, os democratas, os presidentes democratas, eles não têm tanto essa política nacionalista protecionista, né? Geralmente os democratas eles querem mais dialogar com o mundo. Então a tendência é essa relação Estados Unidos e China, né, dar uma amenizada agora, parar com esses impostos, né, essas acusações de espionagem, essa parada do 5G, né? Creio eu que o Joe Biden realmente não vai deixar o 5G da China entrar, né? Mas ele vai parar com essa briga, né? Porque é uma briga mesmo, uma briga política, uma briga pessoal do Trump, né? Olha aqui, a preocupação nos Estados Unidos com o avanço da China, uma ameaça maior que a União Soviética. A questão do TikTok, né, que o Trump baniu o TikTok. Pessoal, essa questão, né, muitos governantes, muitos governos acusam as empresas privadas, né, lembra lá que a China é um socialismo de mercado, né, era um socialismo real mesmo, até o Deng Xiaoping, né, que foi aquele líder que entrou depois do Mao Tse Tung, quando o Mao Tse Tung morre, ele abre a economia. Aí começa a surgir esse novo jeitinho aí, que é o socialismo de mercado. Política socialista, né? Porém, a economia ela é capitalista, tá? E aí, com essa abertura dos mercados, hoje a gente tem várias multinacionais privadas da China, né? Mas os governantes acusam essas empresas privadas de manter uma relação muito próxima com o Partido Comunista Chinês, né? Então, a Austrália, os Estados Unidos, a Inglaterra, esses países acusam essas empresas de espionagem, né? A Huawei, a Xiaomi, o TikTok agora, que é uma rede social que virou febre, principalmente com os jovens, né? Eles acusam dessas redes, dessas empresas roubarem dados, espionar, a partir de hackers, órgãos estratégicos dos governos, né? Então, a Austrália baniu, os Estados Unidos baniu por um tempo, mas eu acho que agora já liberou de novo, e a Índia também baniu o TikTok. Pessoal, o outro contexto, pessoal, é lá da matériazinha de população, né? Mas que não deixa de ser uma atualidade, um contexto que retrata a nossa sociedade atual, que é o envelhecimento da população, tá, pessoal? Tem sido cobrado demais essa parada de envelhecimento populacional, né? E aí eu trago uma notícia que é o seguinte: população brasileira chegará a 233 milhões, está por volta dos 220 hoje, e em 2047 começará a encolher, né? Isso devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, né? Então, olha aqui, em 2060, um em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos de idade. Inclusive, o Eduardinho, nessa época aí, já será um idoso, né? Que entra lá naquela parcela da população economicamente inativa, né? E um mundo envelhecido, pessoal, um país idoso, ele tem gastos com saúde, com previdência, né, e aí com acessibilidade, e aí o país vai ter que começar a pensar nessa galera. Se não pensa hoje, vai ter que começar a pensar no futuro, porque 25% da população será de idosos, né? E aí a redução das taxas de fecundidade, pessoal, vocês já estão carecas de saber, né? Ela vem ocorrendo desde a década de 90, pelo aumento do custo médio por filho na cidade, inserção da mulher no mercado de trabalho, inserção de métodos contraceptivos na sociedade, mudança cultural no pensamento, né, laicização do Estado, enfim, né, é um processo que já ocorreu, está ocorrendo muito mais rápido em alguns países, né, como o Japão, a Suécia, a Nova Zelândia, Dinamarca, Noruega, né, Canadá, o crescimento percentual deles é muito pequeno, né, e eles vão encolher a população bem antes do Brasil, que vai ser em 2047. Né? Então, aqui outra notícia que retrata esse contexto, né? Brasil terá 73 milhões de idosos em 2060, projeto IBGE. Né? Vai ser aí quase 30% da população. Então, pela primeira vez, o mundo tem mais avós do que netos. Isso aqui é uma notícia do ano passado, pessoal. Tem mais pessoas acima de 65 anos no mundo do que crianças entre 0 e 4 anos. Né? Então, bebês, né? Tem mais idosos do que bebês no mundo. São 705 milhões de pessoas acima de 65 e 680 milhões entre 0 e 4 anos. Pessoal, olha, Estados Unidos e México chegam a acordo comercial, né?
Isso aqui é só aquela atualidade de blocos econômicos que eu já trouxe para vocês, né, pessoal? No ano passado, em 2019, o Trump firmou um novo acordo com os Estados Unidos, com o México e com o Canadá, né? E aí o NAFTA, que é aquele bloco, aquela zona de livre comércio, né? Que reduziu barreiras alfandegárias para potencializar o comércio regional entre esses países, mudou de nome. Agora é USMCA, que nada mais é do que Acordo Estados Unidos, México e Canadá, né? Um nome bem simples. E não mudou muita coisa. É uma zona de livre comércio, tipo, não passou por uma nova fase de união aduaneira, mas os Estados Unidos mexeu alguns pauzinhos ali dentro desse acordo para favorecer, é claro, os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos fez com que o México aumentasse, né, enrijecesse mais as suas leis em relação à imigração ilegal lá na fronteira com os Estados Unidos. Os Estados Unidos aumentou o imposto de alguns produtos, retirou alguns impostos de produtos do Canadá, né? E assim, o Canadá e o México meio que nesse acordo, pessoal, eles não podem fazer quase que nada, porque a gente chama o México e o Canadá de economias apêndices. São economias que dependem demais dos Estados Unidos. Demais, é praticamente 90% do comércio. 90% do comércio do México e do Canadá é com os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos falam para o Canadá, ó, a gente vai parar de comercializar com vocês, a economia canadense quebra, né? Que é uma economia que também não é baseada na indústria, é baseada nas commodities, na madeira, nos minérios, no leite, né? E comercializa muito com os Estados Unidos, com o petróleo também, né? Beleza? Então é só um novo acordo aí, vai, quem sabe pode estar lá. Outra coisa envolvendo o Trump, né, pessoal? O governo Trump foi um governo muito polêmico, então as chances de cair na prova são grandes. Ele mesmo fez muita coisa. Outra coisa é o muro, né? O muro de Trump que pode estar lá numa questão de imigração ilegal, de refugiados, né? Foi um projeto que o Trump idealizou, mas que ele não colocou em prática, né? Eu acho que ele começou a construir. Mas aí agora, com a entrada do Joe Biden, não sei se ele vai concluir esse muro, né? Que já existe, né, pessoal? Cercas, muros ao longo da fronteira. Cada parte da fronteira é de um jeito. Mas tem áreas da fronteira que é rio, tem áreas da fronteira que realmente não tem nada, é só o deserto para você atravessar. Mas a fiscalização é muito grande, né? Todos os dias é pego imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos. Todo dia. Né? Porque a fronteira é grande, mas ela é muito vigiada. E ele realmente queria gastar quase 6 bilhões de dólares para fechar totalmente a fronteira, fazer um muro lá de 5 metros de altura, né? Isso aqui são os tipos de materiais que estava lá no projeto para ele utilizar. E a ideia realmente era murar toda a fronteira, inclusive as partes, né, de rio, né, que no Rio Grande. E começou aqui, ó, a área de construção começou aqui na divisa, acho que de Tijuana, né, com a Califórnia. Ele começou a construir esses protótipos. Mas creio que não vai para frente agora. Né? Vamos lá, pessoal. Outra questão geopolítica é o aumento do terrorismo com a globalização. Tá? Coloquei aqui os ataques do Estado Islâmico, né, porque foi o grupo que nos últimos 5 anos é o que mais bota medo no mundo. Né? Fez vários ataques importantes na África, vários ataques no Oriente Médio, na Europa, na França. Tem até um documentário que mostra aquele dia, né, aquele fatídico dia que os terroristas saíram metralhando as pessoas pelas ruas de Paris, né, fechou um show lá e matou muitas pessoas. Então, pessoal, o terrorismo é uma marca negativa da globalização. Né? A globalização ela facilitou os fluxos para todos, né, inclusive para terroristas. Né? E aí os grupos fundamentalistas, né, que existe o grupo fundamentalista em toda religião, né, gente? Mas os mais famosos são da religião islâmica pela magnitude dos impactos, né? O maior ataque terrorista foi da Al-Qaeda lá nas Torres Gêmeas, do World Trade Center, 11 de setembro, né? E aí, vamos pensar, como é que esses grupos terroristas se utilizam da globalização? Para mandar os seus terroristas para outros locais, é muito mais fácil. Né? Você tira um visto, você vai para como turista e comete um ataque terrorista. E também para recrutar novos soldados de guerra.
Inclusive, tinha um brasileiro, né? Tinha um brasileiro no Estado Islâmico. Eu lembro de ver uma notícia no Fantástico ano passado que falava lá, eu não sei se ele era de Curitiba ou São Paulo, que foi para o Estado Islâmico e estava lá, né? Então eles recrutam muito mais pessoas e eles têm mais acesso ao mundo, né? Mas não podemos deixar de destacar: 99% dos ataques ocorrem em países subdesenvolvidos, em países do Oriente Médio, em países da África, tá? Os que mais ficam famosos são os ataques na Europa, os ataques nos Estados Unidos, é claro, né? Mas quem mais sofre com um grupo terrorista, pessoal, são a população de países pobres. São os iraquianos, são os afegãos, né? São os egípcios, são os sudaneses, né? Olha lá, no Oriente Médio, o Estado Islâmico, em 2018, fez quase 2.000 ataques, pessoal. 2.000 ataques. Então, matou milhares de pessoas, mas a gente pouco ouve falar, né? Quase todo dia tem ataque terrorista na África, né? Por vários outros grupos, não só o Estado Islâmico. Tem o Boko Haram, tem a Al-Qaeda, tem o Boko Haram, é o que mais atua na África mesmo, tá? Só que a gente não ouve falar porque, né, o que acontece na África não é tão interessante assim para as mídias, nem para o mundo como um todo. Tá? Outra atualidade muito forte é a questão dos refugiados, né, pessoal? Inclusive, tem muito refugiado devido ao terrorismo, né? Já linkando com a notícia anterior. É algo que vem sendo muito cobrado também nos vestibulares, né, essa questão do refugiado. Refugiado é um tipo de migrante, pessoal. O migrante é aquele que se locomove no espaço geográfico. Mas o refugiado é aquele que foge. O refugiado, pessoal, ele está numa condição muito precária, muito complicada. E poucas pessoas não entendem esse processo, né? Muita gente fala, esse povo vem para roubar meu emprego, eles vêm para melhorar de vida, né? Eles vêm para ter um pouquinho do que a gente tem, né? Roubar o que a gente tem. Mas o refugiado, ele está numa condição de vida ou morte. É isso, né? Ele é refugiado porque ele está buscando uma sobrevida. Ele tá tentando não morrer. É isso, né? Ou porque ele está passando fome onde ele está, ou porque ele está passando sede, ou porque ele está com medo de receber uma bala perdida, uma bomba na sua cabeça, né? Ou porque um furacão arrebentou com a casa, a única casa que ele tinha, ou porque um terremoto acabou com a cidade dele, né? Vários motivos, mas o refugiado geralmente ele foge de guerras, conflitos, né? Você tem vários tipos de refugiados. São os refugiados ambientais, que é aquele que foge de secas, terremoto, furacão, ciclone, tufão. E você tem um refugiado de guerra, que é o mais comum, né? Você tem um refugiado político, por exemplo, o venezuelano, né, que está lá sofrendo com uma crise tremenda, ele está lá passando fome, perdeu o emprego, ele vai ficar lá parado? Ele tenta, ele vai para o Brasil, que tem mais condição mesmo, ele vai para a Colômbia, ele vai para o Equador, ele tenta, né? E a maior parte dos refugiados, eles vão a pé, tá, gente? Eles vão para o país vizinho. Os países que mais recebem refugiados no mundo são países vizinhos dos países que passam por conflitos, né? A gente acha que o refugiado ele vai para os Estados Unidos, ele vai para a Alemanha, ele vai para a Itália, ele vai para a Noruega, né? Porque é lá que ele vai ter a vida boa. Não. A grande maioria dos refugiados eles vão para os países vizinhos a pé, né? Viver nos campos de refugiados, que tem lá a ONU, né? A Acnur, que é uma agência da ONU que toma conta desses campos de refugiados e dá lá assistência médica, né? Dá comida para esse povo. Então, nos últimos anos, olha lá, mais de 70 milhões de pessoas foram forçadas a sair de sua região de zona. No ano passado, pessoal, em um ano, 70 milhões de pessoas se enquadraram nessa condição lá em 2018 ou 2017. É o maior número registrado desde a criação da Acnur em 1950. Em 20 anos, a quantidade de deslocados dobrou, tá? E aí eu tenho lá as principais áreas de fuga de pessoas, né, pessoal? É a África, pela condição, né, dos países. É a Venezuela, pela crise política. É o Oriente Médio, né, que teve ali o Iraque e o Afeganistão, que passaram por guerras, né? Invasão dos Estados Unidos, a guerra na Síria, a guerra no Iêmen, guerra para tudo quanto é lado ali, guerra do Paquistão, né? O Oriente Médio é um dos locais que muitas pessoas fogem, principalmente ali para a Europa, que está mais perto, e para os países vizinhos. Então, olha aqui os países que mais receberam refugiados, ó. Né? Turquia, porque está do lado da Síria, está do lado do Iraque.
o Paquistão, que está do lado do Afeganistão, o Sudão, que está do lado do Sudão do Sul, Uganda, que está do lado de Ruanda, que é um país muito pobre, né? Então é isso, né? O refugiado, ele está correndo. E aí muitos se arriscam, né? Os africanos que tentam lá atravessar o mar Mediterrâneo naqueles botes, né? Muitos botes naufragam, dezenas de pessoas já morreram nessa travessia. Então, assim, você acha que o cara vai pôr a vida dele e da sua família em risco, vai atravessar um mar, né? Não sei quantos mil quilômetros de mar. Eu acho que é uns 1.500, quase 2.000, o mil, né? Não sei. À toa, porque ele quer ir lá para arranjar um emprego e viver melhor, não. É porque realmente onde ele está não dá mais, né? Então o cara deixa a sua cidade natal, deixa a sua terra, tá? E aí o imigrante, pessoal, é aquele que tem a condição, né? Ele vai arranjar um emprego, ele vai para estudar, ele vai para melhorar de vida, ele vai para tentar a sorte. Esse é o imigrante. É que os Estados Unidos não quer de jeito nenhum, mas o refugiado é aquele que foge realmente. Bom?